assim a palavra de Deus, a igreja e o pluralismo religioso é o tema. Vou fazer aqui uma exposição em Filipenses 2, 5 a 11, que diz assim: Tende em vós o mesmo sentimento que também houve em Jesus Cristo, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Repete comigo: o nome que está acima de todo nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Pai bendito, que eu diminua e que o Senhor cresça. Que a Tua palavra seja exaltada neste lugar. Que o Teu Evangelho seja o nosso alvo nessa noite aqui. Que o Senhor trabalhe nos corações, para que os corações estejam, de fato, voltados para a Tua palavra. No nome de Jesus Cristo, é o que nós oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém, amém. Pode se sentar. O cristianismo existe no meio de um pluralismo religioso muito forte. Brasil é um Brasil das religiões. Não só o Brasil, se você pegar, por exemplo, a Índia, tem mais de 1000 religiões. Mas eu vou falar do Brasil porque eu moro no Brasil, é o que eu conheço, é o que eu penso que entendo, né? Que a gente é assim, a gente pensa que entende o nosso contexto, e daqui a pouco a gente é surpreendido com mais uma novidade. Não é assim? A gente pensa que está compreendendo a coisa, daqui a pouco surge a última novidade religiosa. Mas vamos lá, vamos trabalhar, que tem muito trabalho pela frente. Em algumas regiões do Brasil, e Brasília é uma dessas regiões, existe uma cultura de tentar tratar o cristianismo como se fosse qualquer religião. Brasília tem muitas religiões e parece que os especialistas ainda não deram conta de contar as inúmeras religiões que estão em Brasília. Mas eu só sei de uma coisa: existe um sincretismo muito grande. E nós estamos nesse contexto, e nós precisamos aprender a lidar com esse contexto, porque nós temos família, nós temos que criar os nossos filhos, nós temos amigos, nós temos uma comunidade que nos cerca, nós temos uma sociedade, uma vida profissional, nós temos colegas. E todo esse contexto vai formar uma pressão muito grande, uma pressão cultural muito grande contra você e contra mim, em relação ao cristianismo, em relação a Jesus Cristo de Nazaré. O fascínio da cultura moderna é a diversidade. Como eu sempre tenho falado sobre pós-modernidade, a pós-modernidade não quer se prender a nada.
E a gente até tem que tomar cuidado quando vai pregar sobre pós-modernidade, porque às vezes a gente vai pregar sobre pós-modernidade e a gente não dá respostas do que fazer diante da pós-modernidade. A gente deixa a coisa aberta. Tá, a pós-modernidade existe, mas eu não dou respostas concretas para o que eu tenho que fazer diante da pós-modernidade. A coisa fica um pouco aberta. E é assim que a mentalidade moderna funciona. Um fascínio pela diversidade. Bom, a diversidade existe. É inegável a diversidade. Você vai encontrar dentro da sua família diversidade. Só que nós temos que tomar muito cuidado com esse fascínio pela diversidade. E a Bíblia é muito clara quando trata do eixo da nossa fé. Parece que Deus é brasileiro. Muitos têm tratado Deus como brasileiro. E o povo brasileiro já tem uma cultura complicada. Diante dessa cultura complicada do Brasil, existe ainda uma cultura religiosa de colocar Deus como brasileiro. E quando eu coloco Deus como brasileiro, eu encaixo Deus no meu contexto cultural. Então, o Deus brasileiro é o Deus que aceita o meu jeitinho de ser. O Deus que é brasileiro, ele concorda com as minhas maracutaias espirituais. Porque Deus é brasileiro. No Brasil pode tudo. Brasil pode tudo. Brasil é terra de ninguém. Ninguém manda em ninguém. Inclusive, tem cidades do interior do Brasil que você chega e impera a cultura do coronelismo. O pastor Maurício está lá no Piauí, lá tem cidades ainda que se o funcionário entrar na justiça contra o patrão, ele se lasca todinho, porque, primeiro, o juiz, cadê o juiz? Para decidir a causa do pobre coitado. O juiz é filho do coronel, porque o coronel mandou o filho estudar na capital, o filho voltou, virou juiz na cidade. O delegado, sobrinho do coronel. Então, além de tudo isso, Deus é brasileiro. Você imaginou toda essa parafernália cultural, esquisita, brasileira, e ainda Deus sendo brasileiro? Deus sendo brasileiro, Deus vai concordar com tudo. Esse é o fascínio da cultura brasileira, a cultura religiosa. O povo brasileiro, para você entender a religiosidade brasileira, você tem que entender como é que funciona a cultura do povo do Brasil. É por isso que o povo do Brasil aceita tanta porcaria. Eu vou te dar alguns motivos aqui, e você vai entender por que o povo brasileiro aceita tantos charlatões no púlpito, na televisão, na rádio. Você sabe por que o povo brasileiro aceita charlatões? Porque a cultura do povo brasileiro é essa. É um povo aberto. O povo brasileiro é um povo aberto a tudo. O povo brasileiro adora novidades. É um povo místico. A espiritualidade é aberta. O povo brasileiro é um povo superficial. Gente, pastor, você está falando tão mal do Brasil. Não, eu estou falando mal do que eu conheço. Eu posso falar mal, mas se o francês ou o alemão falar mal, eu não aceito. Eu posso. Eu posso falar mal do povo brasileiro, mas se o alemão vier falar mal, eu dou bifa na orelha dele. Eu posso falar, mas não aceito que ninguém fale. Não é assim? Então deixa eu falar. É um povo superficial. Você pega uma pessoa que está estudando, o cara não está estudando para entender a disciplina, ele está estudando para passar no concurso. Ele está estudando para ter um diploma. Não se faz testes vocacionais para escolher profissão. E se fizessem testes vocacionais sérios, muitas pessoas não estariam ocupando os cargos que estão hoje, porque elas não deveriam ocupar os cargos que ocupam hoje.
É professora que espanca a criança, é o militar que comete barbáries, é o médico que é açougueiro, é o outro que é isso. Todas as profissões têm pessoas erradas lá dentro. É o advogado que leva maconha para o cliente na cadeia. Todas as profissões têm pessoas que nunca deveriam estar lá. Elas deveriam ter feito testes vocacionais sérios, psicológicos, para fazer o que fazem. Mas o povo é um povo superficial, é um povo descomprometido. Primeiro, vai fazer o exame, paga o dobro do exame, e o exame sai do jeito que você quer. É um povo conhecido pela tolerância. Tolerância é a palavra-chave na pós-modernidade. É claro que você tem que tomar cuidado com a intolerância, porque a intolerância pode produzir agressões, assim como você está vendo no islamismo. Mas você tem que tomar cuidado também com essa questão da tolerância. Não ser intolerante, mas tomar cuidado com o nível de tolerância que você tem na vida, porque o nível de tolerância que você tem na vida pode fazer de você um frouxo. Alguém carregado pelo vento. Então a gente tem que tomar cuidado. No Brasil, a mente do povo é muito aberta a qualquer tipo de influência. A mente é aberta. Aqui cabe tudo. Opa, alto lá. Cabe tudo não. De onde é que está vindo esse pensamento aí? Quem é que produziu esse pensamento? Eu pesquiso. Quais são os pressupostos que esses caras estão colocando aí? De onde é que vem? Não, isso aí é bom. Isso aí, olha, isso aí é a última novidade. Isso aí é bom. Então a mente é aberta. A cultura brasileira é uma cultura informal. Informal. O brasileiro detesta formalismo. Detesta. Eu tenho aprendido muito com os alemães, embora eu amo o Brasil. Já fui na Alemanha, não moraria lá nunca. Mas eu estou aprendendo muito com os alemães. Um tanto de prova, de teste, de coisa que eu tenho feito nesses últimos 2 anos e continuo fazendo. Os caras são organizados. É tudo formal, tudo bonitinho, tudo certinho. Fez, não estudou, meu amigo, ó, pã. No Brasil, não. Se o professor reprovar o teu filho, você vai lá e... O que a senhora pensa que é? Quem paga o teu salário aqui sou eu. O aluno pode ser um bosta, um merda, não estudou, não fez nada, mas o pai vai lá e protege o filhinho. O pai vai lá e protege, coloca a mão quente, e o filho cresce. Ele cresce com esse nível de proteção paterna que estraga o filho. Por quê? Porque o professor queria reprovar, porque o menino não estudava. O menino não estuda. Aí o pai chega lá, bota a pressão, a diretora diz, passa o menino, que se não passar, o pai vai tirar da escola. Essa é a cultura brasileira. Aí Deus é brasileiro. A relação com Deus nesse processo é dessa forma. Olha, de qualquer jeito, fique tranquilo. Afinal, Deus é brasileiro e vai dar um jeitinho. Eu vou aprontar, eu vou fazer o que eu quiser na minha vida espiritual, porque Deus é brasileiro, Ele vai dar um jeitinho na minha vida no final. Sempre tem um jeitinho. Eu vou conseguir sair dessa aqui, eu vou fazer besteira, eu vou aprontar na vida, eu vou fazer o que eu quero. Deus é brasileiro. Deus é brasileiro. E nessa confusão o povo fica perdido. O povo não sabe que direção tomar. O povo não sabe quem seguir. O povo não sabe quem olhar. E aí que eu digo, a pós-modernidade é uma época de conservadorismo. Conservadorismo bíblico, cristão. Não podemos brincar com isso. Porque além de toda influência da sociedade, nós estamos num país aberto. O país aberto, o país que pode tudo.
Todas as religiões reivindicam alguma coisa. E como é que nós vamos resolver essa tensão? Como é que nós vamos defender a nossa fé? Como é que nós vamos nos portar diante de tudo isso? Como é que a nossa vida espiritual, como é que a nossa espiritualidade vai agir? Quais são os princípios que nós temos que tomar diante dessa pluralidade? Venha para cá porque a oração aqui é forte. Venha para cá porque aqui o que é forte é isso. Não, venha para cá porque acontece isso. Venha para cá porque acontece aquilo. E o povo começa a ficar perdido. Olha, venha, você quer isso, você quer aquilo, você que faz isso, você que faz aquilo. Porque Deus é Deus de todo mundo. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus é o Deus do povo dele. Se tiver alguém lá fora que é povo dele, ele está mandando a igreja ir lá e buscar evangelismo, missões. Deus é o Deus do povo dele. E a igreja sai para buscar o povo dele. A igreja sai para buscar o povo dele. E quais são as atitudes? Como é que eu devo pensar nesse mundo pluralista religioso? O que deve definir a minha vida? O texto é bem claro sobre isso. A única superioridade que nós reivindicamos não é religiosa, é Cristo. A única superioridade que nós reivindicamos é Cristo Jesus. Ele é superior a tudo e a todos. A resposta é a cruz do Calvário. O texto é bem claro sobre isso. Paulo escreve, preso, encorajando pessoas livres. Uma carta com ânimo, com ações de graça. Uma carta de parceria de Paulo com os filipenses. Uma carta que mostra o sacrifício humilde de Cristo como parâmetro para as nossas vidas. Então, qual é o parâmetro que eu tenho que seguir nessa sociedade pluralista religiosa? Nosso parâmetro é Cristo Jesus. Somente Cristo. O texto é claro sobre isso. O texto fala de 4 questões aqui que eu queria compartilhar com vocês. O texto fala do Deus homem e do homem Deus, ou seja, do Deus que se faz carne e mais vive em sua carne como servo, o Deus humilhado e o Deus exaltado. Primeira parte, versículos 5 e 6 diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Esse texto fala do Deus que se faz carne. A nossa fé, ela aponta para esse Deus que se fez carne, e somente. Porque na minha religião diz isso, diz aquilo outro, diz aquilo outro. A nossa fé aponta para Cristo somente. O Francis Schaeffer diz uma coisa muito interessante. No mundo pós-moderno você tem que defender a verdadeira verdade. Porque todos reivindicam a verdade. Defender a verdadeira verdade. A verdadeira verdade é o Evangelho de Jesus Cristo, encarnado, humilhado e exaltado e glorificado. O Deus que se fez carne. Não adianta você querer compreender esse Deus com a sua luz natural. Existe um testemunho interno do Espírito Santo. No pluralismo religioso, as pessoas vão tentar querer compreender a verdade com a luz natural. A luz do meio-dia. Não vão conseguir. Não vão conseguir. Tomás de Aquino já falava sobre isso.
Lutero veio e diz, não. Tomás de Aquino, não, não. A gente só consegue compreender essa verdade pela revelação do Espírito Santo de Deus. Kant tenta retornar, e retorna a São Tomás de Aquino, buscando compreender Deus pela luz natural. Nós vamos compreender Deus com o Espírito Santo de Deus tocando em nós. É Ele que nos toca. É Ele que nos faz enxergar Jesus Cristo. Ele que nos faz ver com os olhos da fé a grandeza de um Deus que se fez carne e morreu por nós. Eu não vou conseguir enxergar essa verdade com a luz natural. A pós-modernidade vai tentar fazer isso, tentar enxergar a verdade com a luz natural, e ela vai se ferrar toda. Por quê? Porque a ciência, a gente usa a ciência, mas a ciência por si só não consegue chegar a Deus. Agora, o homem que é encontrado por Jesus Cristo, esse homem pode depois usar a ferramenta da ciência, mas não para encontrar, porque Deus já encontrou. Ele usa a ferramenta da ciência porque agora a sua vida está redimida para a glória de Deus. Todas as suas faculdades estão voltadas para o Criador. O novo nascimento faz isso. O novo nascimento pega a nossa mente entorpecida e converte ela para Deus. E agora essa mente entorpecida consegue fazer ciência para a glória de Deus. Ela começa a agir para a glória de Deus. Mas o que tem que acontecer primeiro é essa junção poderosa do Espírito Santo de Deus com as nossas vidas, para abrir o nosso entendimento. Primeiro, Deus tem que tirar essa raiz da herança pecaminosa, que nos faz viver longe de Deus. O texto diz depois que esse Deus se fez servo. Diz o versículo 7. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. O Deus que se tornou servo, Ele assumiu a forma de servo. Só que esse servo é o Deus Todo-Poderoso. Porque existiram muitos servos em nome de religião. Existiram muitos servos em nome de religião. A gente não vai nem citar alguns aqui, senão daqui a pouco eu apareço aqui morto. Existiram muitos servos em nome de religião. Mas o servo Deus, só Jesus. Aí é que está a diferença no Evangelho. A pergunta que talvez você possa fazer é o seguinte: pastor, qual a diferença do Evangelho para a religião? Eu posso te dar essa diferença. A religião trabalha um servo que talvez tenha sido um servo de Deus. O Evangelho trabalha o servo que era Deus. É diferente. É diferente. A religião trabalha um homem que talvez tenha conseguido viver princípios éticos. O Evangelho trabalha uma ética que é desenvolvida para a glória de Deus. Tudo que eu faço para a glória de Deus. Tudo que eu faço em relação à minha família, ao meu casamento, é para a glória de Deus. Eu vou respeitar minha esposa, eu vou respeitar vocês, vocês vão me respeitar, nós vamos caminhar junto, eu vou me submeter ao trabalho, eu vou ser um bom funcionário, eu vou ser um bom patrão, tudo isso para a glória de Deus. Aí cai por terra aquela diferença entre santo e secular. No meu trabalho secular, pastor, não, o seu trabalho é santo. Desde que você faça ele para a glória de Deus. Não, porque no
No mundo secular é diferente. Aqui uma coisa, lá é outra. Como é que você conseguiu fazer essa divisão? Colocou Deus num espaço geográfico diferente do outro. Quer dizer que Deus ele entra com você na igreja, depois ele entra com você em casa, mas quando você vai entrar no emprego, ele diz, tchau filho, eu estou te esperando aqui fora. É assim? Então não existe diferença entre santo e secular. O homem que é regenerado por Cristo, ele vive Cristo em todos os ambientes. É por isso que tem pessoas que se perdem no meio do caminho, porque elas acham que aqui é o altar de Deus. O altar de Deus é a sua vida santificada para a glória dele, dia após dia, em qualquer lugar, na beira da praia, na beira da cachoeira, numa viagem, na sua casa, na sua empresa, no seu emprego, ali está o altar de Deus. Eu vi uma coisa muito interessante no congresso, uma faixa bem grande assim, o congresso das senhoras, e embaixo tinha, consertando o altar do Senhor. Parece que se refere às pessoas que estão à frente da igreja, às vezes estão erradas. O altar do Senhor não é aqui. O altar do Senhor é lá na minha casa. O altar do Senhor é no meu emprego. O altar do Senhor é quando eu estou dirigindo o carro. Sejamos servos. Jesus é o servo que foi crucificado, que redime o eleito de Deus. Em terceiro lugar, o texto fala do Deus que foi humilhado, versículo 8. Assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Você só entende a humilhação, a grandeza da exaltação de Cristo pela humilhação que ele teve. A grandeza da exaltação de Cristo corresponde à profundidade de sua humilhação. Ele foi exaltado sobremaneira e tem um nome que é acima de todo nome. E você sabe por que ele tem um nome acima de todo nome? Por conta da humilhação dele. Ele foi humilhado no nível mais baixo de toda a humanidade. Porque ele carregou sobre si aquilo que eu não conseguia carregar. O pecado original. Ele se submeteu ao mais profundo nível de humilhação, de levar a culpa do homem sobre si. E essa profundidade da humilhação de Cristo o exaltou e deu o nome a ele, que é sobre todo nome, para a glória de Deus. Em quarto e último lugar, o texto fala do Deus exaltado. É esse Deus exaltado que é superior a tudo e a todos. Nesse pluralismo religioso que você vive, você tem que entender uma coisa, meu querido. O Deus que você serve é o Deus que se encarnou. É o Deus que foi humilhado. Mas é o Deus que foi exaltado. E você e eu servimos a Deus tanto na sua humilhação, modelo de servidão, modelo de serviço, quanto na sua exaltação, no poder do Espírito Santo sobre nós. Nós servimos a Deus no poder da sua humilhação, da sua servidão, e nós servimos a Deus no poder da sua exaltação. É tanto que nós temos um modelo de homem e um modelo de Deus. O modelo de homem como servo e o modelo de Deus como exaltado. Então eu olho para Jesus como homem, o modelo de serviço, e olho para ele como Deus, o Deus poderoso que se auto-ressuscitou. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe por que a nossa fé não é vã? Primeiro, porque Jesus ressuscitou. Ah, pastor, essa aí foi mole. Mas
A chave da doutrina da ressurreição está nisso que eu vou te falar. Isso é doutrina bíblica, não é eu estou inventando nada. Deus não me revelou nada aqui. Oh, Deus. Não. Ele se auto-ressuscitou. Por que nós cremos que Jesus é Deus? Porque ninguém levantou ele se auto-levantou. Por que a nossa fé não é vã? Porque Jesus se ressuscitou, ele era o próprio Deus. Então a ressurreição dele foi a auto-ressurreição. Não teve nenhum fator externo. Não chegou nenhum discípulo lá e orou. É isso que te digo. Levanta, servo valoroso. Não. Ele se auto-ressuscitou. Por isso que a nossa fé não é vã. E se ele auto-ressuscitou, ele só poderia ser Deus. Porque ninguém no mundo teria a capacidade de se auto-ressuscitar. Ele é Deus. É essa fé que você tem que trabalhar no seu coração, porque é essa fé que vai ser bombardeada nesse pluralismo religioso. Você vai lembrar dessa palavra. Filipenses. Deus, é esse Deus exaltado, que é superior a tudo e a todos. É essa verdade que não pode ser diluída em nenhum tipo de sincretismo religioso. Essa verdade não pode ser fragmentada. Ai, pastor, mas tem uma turminha ali que está fazendo tanta coisa boa. Ah, é? Estão fazendo para a sua autojustificação. Sabe que religião é autojustificação. Religião é autojustiça. Evangelho é a justiça de Deus em Cristo Jesus na cruz do Calvário. Religião é isso. Eu faço. Eu sou um bom pagador. Eu trato todo mundo bem. Eu cumprimento as pessoas. Eu sou extremamente ético. Isso aí é a religião. Ok. O Evangelho é o Deus que justifica um pobre pecador, um miserável, um desgraçado, sem graça. E depois faz com que esse homem enxergue os princípios éticos, que são importantes. Mas o primeiro passo é o seguinte, é justificar o homem do seu pecado original. Porque embora o homem possa ser bom, possa ser um cara maravilhoso. Poxa, pastor, aquele cara parece crente. Parece, mas talvez não é. Pastor, ele parece que é mais crente que muito crente. Grandes coisas. Mas o fato dele parecer não o justifica diante de Deus. Quem o justifica diante de Deus é Jesus Cristo. A religiosidade vai trabalhar isso. Cara bom. Homem bom. Homem pacato. Pastor, meu marido é muito bom, não vai para boteco. Não cheira cocaína, não faz nada de errado. Pastor, olha, o homem coloca tudo dentro de casa. Parece que assim, tem mulher que se importa com isso. O homem colocou tudo dentro de casa. Coloca tudo dentro de casa. Pastor, ele só não gosta de Jesus. Pessoas assim são pessoas que se auto-justificam. Preciso de Jesus, para quê? Se eu já sou bom. É aí que está. O Evangelho não basta ser bom. Para o Evangelho, tem que ter a justiça de Jesus nas nossas vidas. A religião aceita a nossa bondade. A religião aceita a nossa justiça. O Evangelho não. A nossa justiça para o Evangelho é como um trapo de imundícia. E graças a Deus. Porque já pensou, se a nossa justiça valesse alguma coisa para Deus, Deus seria brasileiro. Se a nossa justiça valesse alguma coisa para Deus, Deus seria brasileiro. Mas como a nossa justiça não vale nada para Deus, Deus não é brasileiro. Porque Deus ia olhar assim, puxa, tadinho, brasileiro, foram colonos, sofreram tanto na mão de Portugal, foram humilhados.
sofrem os fatores da globalização norte-americana. Puxa, tem tanta corrupção no Brasil. Tá, então tá bom. Eu aceito esse jeitinho brasileiro. Ainda bem que Deus não é brasileiro. Ainda bem que Ele não é brasileiro. Essa verdade não pode ser fragmentada. Não pode ser fundida em outro pensamento. Eu creio em Deus Pai, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu por Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém? Esse é o Jesus que nós cremos. Essa é a nossa religiosidade. A nossa religiosidade se chama Evangelho de Jesus Cristo. Tudo que você vê aí fora, cuidado, pode te tirar do eixo. O eixo é Cristo. Eu quero destacar aqui alguns desafios finais dentro dessa temática. O pluralismo religioso. Primeira pergunta. Nós devemos parar de pregar de forma ortodoxa? A sua família tem que deixar de ser conservadora? Segunda, devemos abandonar o evangelho da salvação do Senhor Jesus? Terceiro, devemos admitir que o cristianismo é mais um? Quarto, devemos ceder ao pós-modernismo, que diz que a verdade é uma questão de poder? Quem tem mais poder tem a verdade? Nós devemos ceder a essa pressão? O que fazer? Primeiro, continuar a pregar o evangelho com ousadia e intrepidez. A tempo e fora de tempo. Continuar pregando o evangelho a tempo e fora de tempo, porque não existe algo tão profundo como o evangelho. Você só entende a profundidade do evangelho quando você está dormindo. Você de repente acorda assim meio lelé e pensa nas coisas de Deus e fala, caramba, que coisa maluca. Que coisa grandiosa. Jesus, esse negócio é muito grandioso. Você fala, meu Deus, que coisa grandiosa esse negócio de salvação. Você está cochilando e daqui a pouco acorda pensando em Jesus. Você fala, Senhor, que grandeza. Eu escuto o evangelho. E a cada dia que eu escuto, dá vontade de escutar mais. O problema é que tem muitas pessoas que não escutam, e a cada dia que deixam de escutar, dá menos vontade de ouvir mais. E o evangelho é ao contrário. Quanto mais você escuta, mais você tem vontade de ouvir. Porque é alimento para a sua alma. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Fazer discípulos de Jesus não são nossos. Nós não temos discípulos, meu irmão. Existe uma cultura muito complicada de trazer pessoas, discípulos para si. Não, você faz discípulos para Jesus, de Jesus. As ovelhas não são minhas, são de Jesus. Sou um homem como você é, pecador como você é, com ofício. A minha diferença é que eu tenho um ofício pastoral. E lógico que isso me gera muita responsabilidade e o meu zelo tem que ser muito maior. Mas nós somos homens. Nunca me veja como algo diferente disso. Tire isso da sua cabeça, porque senão você vai me prejudicar. Você vai se prejudicar e vai me prejudicar. Confrontar os falsos evangelhos, inclusive o da diversidade.
que fazer? Confrontar os falsos evangelhos. A cultura pós-moderna é complexa. De fato é. Porque as pessoas não se posicionam. Elas estão abertas a qualquer experiência. É difícil a pessoa chegar e falar assim, não, isso aí está errado. Não, isso aí está certo. É claro que o certo e o errado não depende da sua resposta, depende da resposta da palavra de Deus. Mas então o que você faz? Tem a palavra de Deus na sua língua, na sua boca, para você dar a resposta do que é certo e do que é errado. Ah, mas assim, é tão difícil falar do que é certo e do que é errado, então se prepare, você vai viver um relativismo. Pastor, é tão difícil dizer o que é certo e o que é errado. Se prepare, que você vai viver o pluralismo. Pastor, é tão difícil se definir. Se prepare, porque você vai ser enredado. Nós precisamos fechar a cerca. Cachorro só entra quando a cerca está aberta. Eu aprendi isso, foi com a dona Geni. Cachorro só entra quando a porta está aberta. Na vida da gente, em todos os sentidos, é assim que acontece. Atitude de oração. Que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas. As gerações futuras, elas não estão comprometidas, porque a graça de Cristo é a graça que dura hoje e eternamente. As gerações futuras não vão para o inferno, a não ser que Cristo volte. As gerações futuras, se Cristo não voltar, estarão vivendo o compromisso de Deus pela graça do Senhor. Agora, o que eu posso fazer na minha geração? O que eu puder fazer na minha geração, para as gerações futuras, eu tenho que fazer. O que nós pudermos preparar para os nossos filhos, vamos preparar. O que nós pudermos preparar para deixar, vamos fazer isso, queridos. Não vamos brincar com isso. Não vamos brincar com essas questões. O mundo está plural. Eu falei semana retrasada. São Paulo já está tendo um casamento triplo. O próximo passo é o casamento com bicho, com animal. Se prepara, isso já deve estar acontecendo em outros países. Que o Senhor levante homens com posicionamentos firmes. Dentro de casa. Homens que amem a família. Não homens perfeitos, porque nós não somos perfeitos. Nós somos falhos. Mas nós estamos buscando a perfeição. Mas homens que amem a família. Homens que amem a causa de Cristo acima de tudo. Homens que amem a igreja, sim, Senhor, a igreja do Senhor. Com homens comprometidos, mulheres comprometidas com a causa. Vai doer, vai ferir, não vai ser fácil, não vai ser fácil, mas nós precisamos nos posicionar nesse contexto pluralista religioso. Meu irmão, se posicione, vamos nos posicionar, nós precisamos disso. A coisa está muito solta. Eu não posso viver desse jeito. Eu tenho que ser firme nos meus posicionamentos. O seu filho te pergunta alguma coisa e você diz, meu filho, pode ser, pode não ser. O seu filho precisa de respostas firmes. É claro que Paulo Coelho, o da pedagogia, Paulo Freire, ele diz que a gente não tem que dar respostas. Ele diz que a gente não tem que dar respostas, mas o cristianismo é uma resposta. O cristianismo é uma resposta. Ele diz que você tem que dar uma resposta com uma pergunta.
Jesus fez isso, lá, usando as parábolas. Jesus respondia fazendo outra pergunta, mas a parábola tinha um ensino de reino de Deus. A parábola tinha um ensino do reino de Deus. A proposta de Paulo Freire é deixar o negócio aberto. E na educação infantil e na educação de adultos, a coisa vai caminhar lá, Paulo Freire mesmo. As respostas vêm do aluno, não é do professor. Só que no evangelho é diferente. A resposta não vem da gente não, a resposta vem de Jesus mesmo. Num português bem piauiense, a resposta não é nossa não, a resposta é dele, de Jesus. O Criador dos céus e da terra. O Criador dos céus e da terra. Oh, meu querido, no nome de Jesus, essa carta nos ensina que Cristo é o nosso modelo nessa cultura pluralista. Essa carta nos ensina que Ele é suficiente. Essa carta nos ensina que o desafio de viver conforme Cristo é quando nós conhecemos o Senhor no seu sofrimento e no poder da sua ressurreição. O desafio de se viver é viver como Ele viveu em terra e viver como Ele nos estabeleceu na sua ressurreição, no poder do Espírito Santo. Porque a gente vive conforme Jesus viveu, mas a gente também vive conforme Ele nos levantou para a glória de Deus, no poder do Santo Espírito de Deus. Por quê? Porque a ressurreição fez isso. O religioso, ele vai viver só conforme a humanidade de Jesus. O religioso, ele vai querer viver conforme a humanidade de Jesus. Não, Jesus foi um homem bom. Jesus fez caridade. Jesus fez isso. Esse é o homem religioso. O homem que segue o evangelho, ele vive o Jesus humano e ele vive o Jesus que ressuscitou e derramou o seu Espírito Santo para nos guiar a toda a verdade. E nos mandou o Espírito Santo para nos convencer do juízo, da justiça. E nos enviou o Espírito Santo para nos guiar nesse mundo. O maior testemunho que nós temos é o poder do Espírito Santo, que faz nos enxergar que esta palavra é a verdade. E não há outra. Não há outro dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Atos dos Apóstolos, capítulo 4. No nome de Jesus, você pode confrontar essa cultura pluralista. Centralize-se em Cristo, na sua palavra, na graça poderosa, a fé justificadora. E viva para a glória de Deus, dia após dia, no nome santo de Jesus. Diga amém.